Oi, gente. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos que está mais em moda em relação a dentes, tá? Que são as lentes de contato dentárias. Tá? Não é uma expressão, não é um termo que eu gosto muito, não é um termo, lentes de contato não é um termo muito correto, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje, principalmente responder algumas perguntas que o pessoal mandou no Instagram. Então eu vou pincelar bem rapidinho sobre lente de contato e vamos respondendo essas perguntas da turma aqui, tá? A lente de contato, que na verdade se chama laminado dentário, é um mecanismo que a gente tem para substituir, modificar a cor de dente, modificar formato de dentes, e eventualmente o paciente tem um dente mais quadrado para um rosto mais redondo, a gente corrige esse tipo de detalhe, assim, ou eventualmente fazer uma mudança de toda a boca do paciente. Tá? Pode ser feito em vários dentes, em poucos dentes, pode eventualmente ser feito em um dente só, ou dois dentes. A gama de possibilidades para o laminado dentário é muito grande. Tá? Justamente por isso eu acho que surge muita dúvida sobre laminados, e eu tô com uma lista de perguntas aqui, espero que o vídeo não fique muito longo, tá? Mas vamos lá. As lentes de contato, eu vou chamar de lente de contato para ficar mais fácil só, mas não é necessário esse termo. Elas usualmente são feitas de um ou outro material, ou resina composta, que é o material aquele branquinho das restaurações, das obturações, que a gente está acostumado. Aliás, uma resina um pouquinho diferente para dar um pouquinho mais de estética. Ou em cerâmica, tá? Uma vez dito isso, vamos para as perguntas, tá? Qual a diferença entre as opções? Tá? Preço é um dos fatores, né? A resina composta acaba sendo mais em conta. Tempo de confecção dos laminados também. A resina composta pode, em alguns casos, ser feita toda a boca numa sessão só, uma sessão longa, né? Uma sessão muito curta, perdão, mas pode ser feito em uma sessão só. E outra coisa importante é que para a resina composta não precisa de provisório. O paciente não vai passar um tempo com restaurações provisórias na boca. Tá? Essas restaurações provisórias são incômodas. Eu não vou mentir, elas são meio incômodas, então a resina composta pula esse ponto aí. Buenas! Qual a melhor... Meu Deus, essa letra eu não entendo mais a minha letra. Qual a melhor opção? A melhor opção... essa é uma resposta que não tem como dar especificamente, porque depende do caso. Tá? Tem pacientes que têm alguns hábitos parafuncionais, por exemplo, que tem que fazer uma alteração diferente na composição, no formato dos dentes. Isso tem que passar por laboratório de prótese, tem que ser feito um estudo de caso mais criterioso, então a gente opta por cerâmicas. As resinas, elas permitem uma personalização de algumas coisas diferentes. Isso é aquela resposta de sempre, depende do caso, qual vai ser a melhor opção, tá? Tem alguma que dura mais? Normalmente os laminados em cerâmica duram mais, por uma questão de resistência estrutural. O que acontece? A resina composta, com o passar do tempo, ela vai começar a gastar. Isso é inevitável. O dente já gasta esmalte com o passar do tempo, então a resina composta não é diferente disso. Ela vai ter um desgaste com o passar dos anos. A cerâmica tem desgaste? Sim, tem desgaste também, mas é um desgaste menor. Tá? Então, em condições ideais, onde não ocorre nenhum problema com o laminado, como por exemplo... casos de bruxismo não controlados, ou o paciente bateu o dente, alguma coisa assim, normalmente a cerâmica ela tem uma durabilidade maior. Tá? Processo é tudo em um dia? Eu já respondi essa, né? A resina composta a gente pode fazer eventualmente um dia só, né? Uma consulta longa. A gente pega aqui na clínica, a gente marca uma tarde para o paciente, para a gente fazer isso com calma, sem correria, mas normalmente a gente marca uma tarde para o paciente fazer uma boca inteira. Tá? Desgaste dos dentes, essa é uma pergunta importante. Eu vou tentar não me estender muito porque é um assunto bastante complicado, mas o que acontece? Existem laminados dentários, lentes de contato, que são coladas diretamente em cima do dente, sem desgaste nenhum dentário. Tá? Porém, quando a gente faz assim, a resina ou a cerâmica tem que ser muito fininha.
E isso, em alguns casos, é um problema, principalmente em pacientes que querem alterar a cor de dente. Eu tenho um dente muito escuro, quero que o dente fique muito claro. Eu preciso ter uma quantidade de material suficiente para esconder essa cor de fundo, né? Então a gente gera esse tipo de problema. E sempre que a gente faz um laminado por cima do dente, eu estou aumentando, sem desgaste, eu estou aumentando o dente. A gente faz uma alteração de volume do dente. Com o desgaste do dente, desgaste seletivo, né, um desgaste bem escolhido do esmalte, a gente não tem esse problema, ou ao menos não tem tanto esse problema. A gente tem uma margem de trabalho melhor quando a gente faz desgaste, e ele tem alguns outros fatores relacionados à durabilidade do laminado, em relação à estabilidade de cor, algumas coisas assim, mas também não vou entrar nesse ponto específico, senão esse vídeo vai ter 2-3 horas de comprimento. Alguma dor ou desconforto. Todo procedimento é feito com o paciente anestesiado, não é? Como basicamente todos os procedimentos odontológicos hoje a gente faz com o paciente anestesiado. A restauração, o laminado dentário em resina composta, como não tem a parte do provisório, ele é totalmente indolor. A gente está anestesiado, a gente confecciona as lentes ali e tal, e se tiver coisa de desgaste, faz as resinas, e o paciente sai com tudo resolvido, tudo pronto, não vai sentir nada. Passou anestesia, vida normal, tá? A cerâmica é um pouco diferente, porque o paciente passa pela etapa do provisório e o provisório de novo. O provisório não é a coisa mais legal do mundo. Ele é um pouco desconfortável, o paciente tem alguns problemas para fazer higiene, é meio chatinho assim, durante o período que ele fica com o provisório, mas esse provisório vai ser no máximo 1 semana. Karine no fundo, não é dor, é sensibilidade. Sensibilidade, exatamente. A Karine está me monitorando aqui. Uma sensibilidade, não é dor, né? Vai tomar uma coisa bem gelada ali, vai sentir um pouquinho e tal, mas é só durante esse período de 1 semana. Qual a opção mais acessível? Eu já falei bem no comecinho do vídeo lá, a resina composta sempre vai ser mais barata, porque o que acontece? Tudo que envolve laboratório de prótese acaba sendo mais caro, porque envolve um número maior de profissionais, mais tempo clínico de confecção, tem muito mais material utilizado, tanto do laboratório como o meu, então os valores da cerâmica sempre vão ser superiores. Já a resina, evidentemente não, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A qualidade da resina conta muito nos laminados de resina composta. Por isso que às vezes a gente vê por aí variações tão grandes de valor. Pessoas que fazem laminados valores tão altos e tão baixos. Isso é uma questão de qualidade de resina. Tá? Só para abrir um parênteses aqui. É fácil a gente fazer uma coisa barata com materiais de baixa qualidade, né? É mais ou menos isso. O que mais? Tem que seguir indo ao dentista após? Sim, você precisa vir ao dentista para o resto da sua vida. Vem me visitar aqui. Com o laminado, sem laminado, tem que vir ao menos 2 vezes por ano para te dar uma geral. Por favor. Quais cuidados precisa ter? Os mesmos que a gente tem com os dentes. Manter limpo, manter escovadinho, manter tudo direitinho. Não tem nada, não tem mudança da rotina do paciente. Isso continua sendo... na realidade, todos os laminados... com desgaste, a gente faz uma substituição do esmalte. A gente tira o esmalte natural do paciente, ou parte dele, e acrescenta um esmalte falso, né? E a cerâmica ou a resina composta. Posso escolher tonalidade mais clara? Com certeza absoluta. Pode escolher basicamente a cor que você quiser. A gente tenta orientar o paciente a não escolher cores muito claras, né, para o biotipo. Uma pessoa de pele muito clara, por exemplo, ela pode escolher determinada cor de dente. Uma pessoa de pele mais escura, pelo contraste de cor da pele mais escura para os dentes, o dente sempre vai parecer mais claro, para o contraste. Isso é importante a gente falar, porque assim, vou abrir um outro parênteses aqui. A lente de contato dental, ela começou a ter um bad name, uma má reputação em alguns meios, porque os pacientes não são bem orientados em relação à escolha de cor. Porque o paciente vem no consultório, ele quer o dente mais branco possível. Estou pagando, eu quero o dente mais branco possível. Aquilo que a gente vê na televisão não é o mesmo que a gente vê pessoalmente. Exatamente. O dente muito branco, ele fica muito bom na televisão, né? A atriz lá e tal, tem aquele dente bem branco.
mas na vida real ele fica feio. Então muitas vezes a gente vê essas críticas e tal, mas isso é porque o paciente não é bem orientado, né? A escolha de cor, sim, a palavra final é do paciente, mas a gente tem que orientar muito bem ele para não escolher cores, principalmente cores claras demais, né? Ou quando o paciente, por exemplo, quer clarear, fazer um clareamento muito intenso com cerâmicas, ele fazer só dentes superiores e não fazer inferiores. Você vai ter os dentes superiores muito claros e os superiores muito claros e os inferiores muito escuros. Faz um contraste muito feio. Chega primeiro os dentes e depois o... Exatamente isso aí. Quem possui bruxismo pode aderir? Pode, desde que tomar as devidas cautelas, tá? Algumas escolas pregam que todo paciente com laminados dentários precisa, e tem bruxismo, tem o hábito parafuncional, precisa usar placa miorrelaxante, a plaquinha de bruxismo aquela, sempre. Tá? Eu, pessoalmente, não concordo muito com isso. Eu acho que tem que ser, de novo, analisado caso a caso. O paciente que tem um pouquinho de bruxismo, tem algum hábito parafuncional muito, muito discreto, não precisa, ao meu ver, de novo, um pouco de questão de opinião, usar com tanta gana a placa miorrelaxante. Mas sim, é bom usar, e sim, o paciente com bruxismo pode fazer laminados. Ele pode tratar o bruxismo também, né, antes com botox ou com alguma outra coisa, mas dá para usar assim, dá para fazer assim, tá? Algum creme dental e escova para uso após a aplicação. Isso é outra, como eu falei agorinha, é um esmalte falso. Né? Então tu tem que ter os mesmos cuidados que tu tem em relação a creme dental e escova que tu tem com os dentes. Não usar uma escova excessivamente dura. Creme dental, basicamente, hoje em dia não tem nenhum que gere grandes problemas, nem para dente. Pra não os cremes dentais para fumante, creme dental para antitártaro, eles geralmente são cremes dentais mais abrasivos. Eles têm sílica, se eu bem me recordo. E aí o paciente pega uma escova dura e ele, meus laminados estão bonitos, vão manter bem limpo. Ele faz muita força para escovar. Isso vai fazer com que o laminado dure menos tempo e a resina dure menos tempo, tá? Porque vai ter o desgaste que a gente falou lá no começo do vídeo. Então a escova sempre a mais macia que achar. O creme dental pode ser o mais comum do mercado, o mais barato, tá? É basicamente isso que precisa, tá? Nada mais que isso. Acabou? Acrescentando, entre as três alternativas, o dente natural, a resina e a cerâmica, a que menos pigmenta é a cerâmica. A cerâmica é que menos pigmenta, então, mais estabilidade de cor. Deixar isso bem... Mas se tu fosse me perguntar qual é a melhor opção, dente natural, laminado ou dente natural. Então, muitas vezes a gente, no planejamento do paciente, a gente inclui antes um clareamento. Faz o clareamento, até porque a gente vai ter uma ideia melhor de como é a cor dos dentes do paciente mesmo. Eventualmente, conseguindo deixar o dente mais claro no clareamento, ficou feio, né? Mas é isso aí. Deixar mais claro no clareamento, a gente pode lançar mão de preparos mais rasos, porque o dente já está mais claro, então a cerâmica pode ser mais fininha. Tem alguns detalhes assim. O clareamento é uma opção bacana para a gente aplicar junto com os laminados. E as lentes de contato dentais seriam os laminados mais fininhos, né? Eles seriam muito fininhos. Eles são literalmente uma lente de contato, né? Eles são finíssimos mesmo. Eles são só aderidos. A lente de contato que se vendem sem preparo, que faz acima do dente, ela é muito fina. E ela gera dificuldade para alteração de cor. Gera dificuldade, porque se pegar, por exemplo, a parte cervical do dente, que a gente chama que é a parte perto da gengiva, normalmente é uma região mais escura do dente. É assim, o dente é assim, porque a espessura de esmalte é menor. Então, mais alteração de formato mesmo. Exato, mais alteração de formato. Exatamente, um dente conoide, um dente... Que tem os dois centrais diferentes, por exemplo, porque era só alterar os dois centrais. Exatamente. E aí duas lentes de exatamente. Então, nesse caso. Existem dentes conoides. O incisivo lateral é um dente que... Existem muitos casos de incisivos laterais conoides. O dente não tem formato de dente, ele é um cone. Então, não vai fazer preparos, tem espaço. Tranquilo. Desgastar. Exato. Né? A gente tem que ser conservador o máximo possível na escolha da técnica. Tá? Mas a gente também, por outro lado, não adianta fazer alguma coisa que não chegue no resultado que o paciente quer. Vou ser conservador demais. O paciente tem um dente
preto, escuro. A gente tentou clareamento, não clareou nada. E aí, vou fazer uma cerâmica nele, uma resina sem preparo, bem fininha. Não vai funcionar, vai continuar tendo translucidez, ele para translucidez da resina, mesmo usando uma resina opaca por baixo. Agora vem técnica um pouco de confecção, mas mesmo usando resinas mais opacas por baixo, eu preciso de uma espessura grande de resina opaca. Mas resumindo, temos 3 alternativas para alterar o dente natural, Sim. que são as lentes de contato dentais, as facetas em resina e os laminados cerâmicos. É basicamente isso. Basicamente isso, isso. É isso, gente. As tuas também estão respondidas. Eu tô aqui por trás, tô participando aqui É minha do lado. diretora. Então tá, eu acho que é isso aí. Sobre os laminados, eu acho que foi as perguntas que a gente tinha. Eu acho que era isso. Se tiverem mais alguma dúvida, mande perguntas pra gente. Não esquece Que de a dar gente gosta de fazer esses vídeos e entra no canal lá, faz todas aquelas coisas de sininho, esses troços, tudo que de vez em quando aparecem uns vídeos novos aí. Beleza? Obrigado, gente.